E aí, pessoal? Como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, né? Só coloca aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquela força, né? Deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e coloque aí nos comentários qual relatório vocês querem que eu leia aqui nos próximos vídeos. O relatório de hoje foi um pedido do Reginaldo Genovés. Ele pediu que a gente fizesse a leitura aqui do Habitat Recebíveis Pulverizados, o HABT11, Habitat 11. Então, vamos lá para o relatório. Esse relatório aqui saiu agora no final de maio, ele é referente ao fechamento de abril. Então, como sempre, né, vamos começar aqui pelo perfil do fundo. O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários CRIs lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados. Então ele já vem com alguns números aqui. Patrimônio líquido do fundo é de 544 milhões, a cota patrimonial é de R$ 100. O fundo tem hoje 5.412.107 cotas e 26.418 cotistas. O público-alvo é investidores em geral, taxa de administração de 0,2% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o QCD, o CDI. E ainda tem uma taxa de gestão aqui de 1,1% ao ano. Aqui ele já coloca alguns destaques do fundo. Eu acho isso aqui bem interessante, que algumas coisas bem importantes que não tem tempo de ler. Abre o relatório rapidinho, já vê os destaques ali e nem precisa se preocupar muito, mas vamos lá. Dividend Yield. O fundo apresentou um dividend yield anualizado de 19,21%, considerando o valor de fechamento da cota no mês de R$ 122. Captação total, IPO, FOM e incorporação. O IPO do fundo aconteceu em 2019 com captação de 240 milhões e 2.624 cotistas. No início de 2020, a segunda emissão de cotas do IPO foi encerrada com uma captação de 150 milhões junto a mais de 2.000 investidores. Em outubro de 2020, incorporou o fundo HBTT11 de 159,7 milhões. Então, somando isso tudo aqui, dá esses 544, que é o patrimônio do fundo. Resultado dos últimos 12 meses. O fundo distribuiu um valor acumulado de 14,65 por cota aos investidores nos últimos 12 meses. Então, vamos lá para os comentários do gestor. Cenário macroeconômico. A previsão do mercado financeiro, segundo o Boletim Focus, para o IPCA deste ano subiu de 4,92 para 5,15. O mercado também aumentou sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, no final de 2021, de 5,25 para 5,50. Então aqui ele só mostra aqui que tem um cenário ali de aumento tanto no IPCA quanto da Selic para conter esse IPCA, né? Fundo. O fundo encerrou o mês de abril com 73,46% do seu patrimônio alocado em CRIs, que é o ativo alvo do fundo, com taxa média de 11,07% ao ano mais inflação ou CDI, distribuídos em 34 operações distintas, 4,59% do patrimônio líquido alocado em fundos imobiliários e 21,95% em caixa. Durante o mês de abril, foram realizadas as seguintes alocações: 17 milhões no CRI Ipoca Beach Residence, com taxa de 12% ao ano, mais IPCA, tranche adicional da operação já presente no portfólio, que tem como lastro a cessão de recebíveis de empreendimentos de multipropriedade na praia de Ipioca, em Maceió, Alagoas.
1,75 milhões no CRI Loteamento Nova Cidade 1, com taxa de 8,5% ao ano mais IPCA, tranche adicional da operação já presente no portfólio que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de loteamento em Guarapuava, Paraná, e a alienação fiduciária de terreno em Londrina, Paraná. 6,54 milhões no CRI Dama Urbanizadora no mercado secundário com taxa de CDI mais 8,5% ao ano, adquirindo com ágio de forma que a remuneração para o fundo ficará CDI mais 7,5% ao ano. A operação que tem como garantia a cessão fiduciária dos recebíveis e estoque de 18 empreendimentos localizados no estado da Bahia, Goiás e São Paulo. E por último aqui, 2,22 milhões na oferta 476 do fundo Valora CRI, o VGIP 11, ao preço de R$ 98,96. O percentual em caixa ficou ligeiramente acima do mês anterior em razão do pré-pagamento do valor remanescente da operação CRI Resort do Lago, já detalhado no relatório gerencial de março. O CRI Urbanes Empreendimentos, 7,74 milhões, aproximadamente 1,5% do patrimônio líquido do fundo. Neste momento, temos um pipeline de 151 milhões em 8 operações de CRIs com taxa média de 10,42 ao ano e 175 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e que deverão ser liquidadas conforme avanço de obras e ou venda com taxa média de 11,95% ao ano mais inflação. Deste pipeline temos 174 milhões com liquidação prevista para os próximos 90 dias. A distribuição de rendimentos aos cotistas do Habitat em 12 de maio, referente ao mês de abril de 2021, foi de 1,80 por cota, um yield anualizado de 19,21% em relação à cota de fechamento do mês, R$ 122. Em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de 14,65%. O fundo encerrou o mês com um retorno total de 2,8%, dividendo mais valorização de cota, né? Por isso que ele considera 2,8%. Conforme já tínhamos antecipado, quando alteramos o layout do relatório gerencial, incluímos a página de acompanhamento do portfólio para trazer aos nossos investidores informações mais detalhadas a respeito da gestão feita pela Habitat dos ativos do portfólio, visitas, obras, etc., bem como eventuais análises relacionadas ao setor. Neste mês, apresentamos um panorama da construção civil elaborado pela equipe de engenharia da Habitat. Eventos subsequentes, até a presente data do mês de maio, o fundo investiu 18,8 milhões em CRIs, com taxa média de 10,09% ao ano, mais inflação. As alocações realizadas foram 10 milhões no CRI Jardins Boulevard, com taxa de 9,5% ao ano, mais IPCA, operação que conta com a cessão de recebíveis de projeto do condomínio fechado em Caucaia, Ceará. E 8,8 milhões no CRI Vila Bela Residência, com taxa de 10,75% ao ano, mais IPCA, operação lastreada na cessão de recebíveis de projetos de loteamento já entregue em Lusiânia. Acompanhamento do portfólio, panorama da construção civil. Os impactos da pandemia nos últimos 15 meses foram sentidos na construção civil, principalmente na escassez de matéria-prima e na oscilação de preço dos insumos. Esperava-se uma melhora em 2021, porém, com a escassez ainda maior de materiais, a disparada no preço dos insumos tem continuado. Essa disparada pode ser observada pela variação do INCC, que é o Índice Nacional do Custo de Construção, indexador calculado mensalmente pela FGV, que mede o aumento nos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais. No gráfico abaixo, que mostra a variação mensal do INCC, fica evidente a disparada dos preços desde o início da pandemia. O valor acumulado do indexador no ano de 2020 ficou em 8,81%, mais que o dobro da variação em 2019, que foi de 4,14% ao ano. Então aqui embaixo tem um gráfico, né? Ele estava seguindo um padrão aqui na casa abaixo de 0,5% ao mês. De vez em quando ele dava uns picos aqui, né, umas porradas para cima, né?
Só que desde a pandemia aqui, ele jogou para cima e não parou mais. Subiu e não para de subir. Ele continua com os picos bem elevados, mas são picos de 1,73, 1,89, 1,17, picos muito altos. E quando tem uma queda, a queda está brigando com os picos anteriores, né? Agora está com 90, o pico anterior aqui é 93, 97, 88, aqui está 90. Então, pelo gráfico aqui é tendência de alta mesmo. É importante que o investidor compreenda como esta variação no custo dos insumos de obras podem impactar os ativos do portfólio. Nos CRIs que investimos, muitas vezes os empreendimentos ainda estão com as obras em andamento e, portanto, os recursos são destinados para o fundo de obras e liberados para o loteador incorporador conforme a evolução física das obras. Devido a este cenário turbulento, a nossa equipe de engenharia tem mantido maior controle e proximidade dessas operações para mitigar os impactos, além de ter adotado mudanças expressivas nas novas análises de empreendimentos do pipeline, como o aumento na margem de segurança do fundo de obras, por exemplo. Então aqui ele mostra uma variação mensal do INCC de 2020 no mês. Ele segue aqui no acumulado, né? Obviamente ele só pode subir muito, né? Aqui tem uma tabelinha com os impactos nos insumos. Então, vergalhões e arames de aço teve um aumento de 26%, condutores elétricos 42%. Então, quem estiver mexendo com obra aí, né, deve estar percebendo na pele aí esses aumentos. Aqui embaixo ele coloca um gráfico da variação trimestral do preço dos insumos, que é basicamente o que a gente viu ali. Aqui em cima, esse aqui é o anual, esse aqui ele pega o trimestral. Então dá para ver que só subiu, né? Com exceção aqui do cimento, né? Que teve uma redução no quarto trimestre em relação ao terceiro, só que está muito superior ao segundo e ao primeiro aqui também, né? Então, no geral, está tendo uma escadinha aqui. Condutores elétricos também teve uma leve redução, mas é incomparável com o primeiro e segundo trimestre. Aqui ele mostra a DRE do fundo, né? Então, em abril, o fundo teve de receitas 9,1 milhões, teve mais 2 milhões em receitas, gerando um resultado líquido de 7,3 milhões, que é o mesmo passivo de distribuição, né? E por cota isso aqui daria R$ 1,36 por cota, só que o valor distribuído foi maior do que isso, foi de 9,7 milhões, então o valor por cota ficou em 1,8. Então aqui o fundo distribuiu mais do que ele teve de receita nesse mês. Aqui ele mostra o resultado líquido e o valor distribuído. Então, em abril de 2021, ele distribuiu mais do que teve de resultado, mas em março, por exemplo, o resultado foi de 3,37 e a distribuição de 1,5, né? Então, provavelmente ele vai aproveitar esse ganho aqui, que foi mais do que o dobro do distribuído, e deve jogar nas próximas aí. A média é de 1,22 por cota. Aqui ele mostra uma tabelinha com os dividendos desde abril de 2020, né? Então era 71 centavos, 70, mas aqui a cota base, né, era 95, 94. Agora ele está na casa dos 1,25, 1,50, 1,80 e a cota está 1,23, 1,20, 1,22. Então o yield aqui desde outubro de 2020 está acima de 1%, né? 1,15, 1,52, 1,23, aqui deu 1, 1,01, 1,25, 1,48. Então bom yield aí. Rendimentos mensais e retornos totais do fundo. O rendimento mensal do fundo utiliza o conceito de dividend yield e considera o valor da cota com base no fechamento do mês de referência. O retorno total considera os dividendos recebidos pelos investidores acrescidos de ganho de valorização
de mercado da cota. A ideia aqui é mostrar uma tabela já considerando o retorno total, né? Tanto o yield quanto a valorização. Então, olha que interessante que em março ele teve um dividend yield de 1,25%, um bom dividend yield, só que a cota teve uma desvalorização, né? Ela foi de 123 para 120. Então, quando eu coloco isso aqui, quando compara aqui, né, a valorização da cota foi de menos 2,31. Quando considera as duas coisas, valorização mais dividend yield, teve uma queda de 1,07. Mas isso aqui, confesso que eu nem me importo muito, quando a gente compra fundo imobiliário, a gente geralmente está pensando na renda, pelo menos é como eu faço, né? Então, a variação do valor da cota é uma coisa que não me importa muito. Na verdade, eu gosto quando ela cai, porque quando ela cai, eu uso o mesmo dinheiro para comprar mais cotas, né? Então, confesso que esse é o tipo de coisa que deixa algumas pessoas assustadas, mas para mim é muito tranquilo. Aqui tem uma análise da carteira, né? Então 74% do patrimônio do fundo está em CRIs, tem 4% em fundos imobiliários e 22% em caixa. A diversificação por segmentos, 53% está em loteamento, 39% em multipropriedade e tem mais pouquinho aqui abaixo de 3% para condomínio, incorporação e condo-hotel. A diversificação por securitizadora, 50% está com a Fortesec, 28% com a ESEC, 15% com a BR Capital, 6% com a Habitasec, 5% com a Vertisec, mais 4% com a Gaia e 2% com a Tru. Aqui a gente tem alguns indexadores dos CRIs. A maioria aqui está em 42,18% está em PCA, sem variação negativa, e 31,62% aqui está em GPM, sem variação negativa, só para a gente pegar os dois maiores indexadores aqui. A taxa média dos CRIs é IGPM mais 11,48%, IPCA mais 11,24%, esse é o maior. INPC mais 9,5 com 11,37, INCC mais 12,49, 1,24 e CDI mais 7,5 com 1,64% do fundo. Esse aqui é menor um pouquinho, bem menor, né? Tanto ele quanto INCC é bem menor. E os três maiores aí, IGPM mais 11, IPCA mais 11 e INPC mais 9. Aqui tem o mapa da distribuição geográfica dos CRIs, né? A maioria está em São Paulo com 23%. Cadê São Paulo? São Paulo aqui é o vermelhinho com 23% e Mato Grosso com 18,4%. Estratégia do fundo. Dividimos as alocações e o pipeline do fundo em 3 estratégias de investimentos distintas. Estratégia Core, que é a principal estratégia de investimentos do fundo, CRIs com risco pulverizado, carteira de recebíveis de loteamentos, condomínios fechados, resorts de multipropriedade, projetos de incorporação vertical, etc. E estratégia tática, CRIs com risco concentrado / corporativo. As operações em relação ao risco-retorno atrativa com o objetivo de diversificação do portfólio ou operações com potencial de arbitragem no secundário. FIIs, ofertas 476 e 400 de fundos sendo negociados a mercado com desconto patrimonial e potencial de ganho de capital. E liquidez, recurso aguardando alocação e tranches futuras para operações de portfólio. O objetivo é manter percentual nessa estratégia inferior a 10% do patrimônio do fundo. Fundos de renda fixa, Tesouro, LCI, CRIs com rating superior a menos. E FIIs com valor de mercado próximo do valor patrimonial e alta liquidez no secundário. Aqui tem uma alocação do patrimônio do fundo por estratégia. Então a estratégia core, né, principal, 73,5%, a tática 3,3%, em liquidez 23,2%. Está acima aqui do que eles estavam prevendo ali, prevendo, né, em relação, inferior a 10%, eles estão mais que o dobro acima. Isso a gente leu lá em cima porque, né, eles receberam alguns adiantamentos.
Então, ao longo aí dos próximos meses, deve já voltar para o patamar anterior, alocando mais na tática e na core, né, provavelmente. Aqui ele tem todos os CRIs da composição da carteira, que a gente nunca lê, mas eu recomendo quem for cotista sempre olhar. Isso aqui é muito interessante, que elas são taxas bem interessantes mesmo. Aqui tem a composição da carteira, na estratégia tática, essa aqui era a estratégia core, né, que são os CRIs, né, o principal dele. Aqui é a estratégia tática. Então, tem 3 fundos aqui na tática: RB, RY, VGIP 15 e VGIP 13. Então tem aqui os valores, né, que eles, cada um deles. Só tem 3,73% nessa estratégia tática aqui, e o maior deles é o RBRY. No caso da parte de liquidez, tem alguns fundos aqui, ele tem MXRF, Canip, RBRR, VIGI e HGCR. Essa é a estratégia de liquidez aqui. Aqui ele tem um detalhamento dos CRIs, né? A gente também não passa, mas eu recomendo muito que vocês leiam. Bem provável, como ele está investindo praticamente no país inteiro, às vezes tem algum empreendimento desse aqui até próximo da casa de vocês. Então tem mais aqui, mais loteamento, um portfólio bem grande, né? Bem pulverizado. Aqui tem algumas pipeline, né, com as próximas liquidações. Então, em maio, liquida aqui um multipropriedade mais incorporação, né, 16,9. Em junho tem grande aqui de loteamento, né, no total dá 40,4. Em julho tem loteamento, multipropriedade, incorporação, e em agosto tem tudo aqui, né? Tem loteamento, que é bem alto aqui, multipropriedade, incorporação e mais um pouquinho de outro, dá 72,5. Aqui tem algumas informações adicionais da carteira dele, né? Alguns CRIs. Mercado secundário, informações adicionais. Então o volume total foi de 48 milhões. A quantidade de cotas negociadas foi de 402 mil. O volume médio diário foi de 2,4 milhões. A variação da média diária no mês foi de 15%. Negociação em relação ao patrimônio do fundo, 9%. Né? Tá tendo um giro até relativamente alto. Talvez porque o fundo ainda está na casa dos 500 milhões de patrimônio. Né? Então a negociação acaba pegando um percentual maior. 9%. Né? Geralmente o que a gente vê de média aí é 3, 4, 5%. Que está um pouquinho mais alto. Valor médio da negociação por cota de 119,43, o preço do fechamento foi 122. A faixa de valor de negociação por cota, o mínimo foi de 114,90 e o máximo de 122,81. A quantidade de cotistas está em 26.418, que mostra que a gente teve um gráfico com a quantidade de negociações, né, volume negociado. Né? Então, em dezembro de 2020 teve um pico aqui, e depois ele já voltou para os patamares normais ali. O preço negociado, ele estava nesse patamar mais alto aqui, teve uma queda com a pandemia, depois ele foi retornando e já está nos mesmos patamares pré-pandemia. Bom, aqui tem um DRE estratificado, basicamente o que a gente viu lá atrás, né? Só está mais detalhado aqui. E o fundo o relatório aqui acaba com um glossário que eu também gosto. Toda vez que eu vejo um glossário aqui no final, eu gosto bastante. E é isso, pessoal. Com isso a gente chega ao final da leitura de mais um relatório, dessa vez do Habitat 11, HABT 11, o Habitat Recebíveis
pulverizados. Peço que vocês deem aquela força aí pro canal. Se vocês curtiram, né, a leitura, peço que deem aquela força pro canal. Se inscreve, dê um joinha, compartilha com os amigos. E se vocês tiverem interesse, façam aí como o Reginaldo Genovés. Coloquem nos comentários qual relatório vocês têm interesse que eu leia no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, né? Então é isso, pessoal. Até mais.